Analisamos agora a energia geotérmica, que é a energia térmica da Terra. Recursos geotérmicos são reservatórios de água quente que existem ou são feitos pelo homem em temperaturas e profundidades variadas abaixo da superfície da Terra. Poços, variando de alguns metros a vários quilômetros de profundidade, podem ser perfurados em reservatórios subterrâneos para extrair vapor e água muito quente, que pode ser trazida à superfície para uso em uma variedade de aplicações, incluindo geração de eletricidade. A energia geotérmica é uma fonte de energia renovável porque o calor é continuamente produzido nas camadas interiores da Terra. A energia geotérmica é altamente dependente da localização. Ela ocorre na superfície da Terra devido à condução de calor do núcleo muito quente no centro da Terra, como mostrado neste diagrama. A energia geotérmica vem das profundezas da Terra pelo lento decaimento de partículas radioativas no núcleo da Terra. A Terra tem 4 camadas principais. O núcleo interno de ferro sólido, com cerca de 2.400 km de diâmetro. O núcleo externo de rocha derretida quente chamado magma, com cerca de 2.400 km de espessura. Um manto de magma e rocha que envolve o núcleo externo, com cerca de 2.900 km de espessura. Uma crosta de rocha sólida que forma os continentes e os fundos oceânicos com 30 a 70 km de espessura sob os continentes, e 5 a 8 km de espessura sob os oceanos. A temperatura do núcleo interno da Terra é de cerca de 5.000 graus Celsius a 6.000 graus Celsius, tão quente quanto a superfície do Sol. As temperaturas no manto variam de cerca de 200 graus Celsius, até perto do limite do manto crosta, a cerca de 4.000 graus Celsius, perto do limite do manto núcleo. Rochas e água absorvem o calor do magma no subsolo. A crosta terrestre é quebrada em pedaços chamados de placas tectônicas. O magma se aproxima da superfície da Terra perto das bordas dessas placas e pode se mover para a superfície da Terra através de rachaduras nas placas. É aqui que ocorrem os vulcões e o magma que atinge a superfície terrestre é chamado de lava. Este mapa mostra a localização dos gradientes geotérmicos e a temperatura subsuperficial usados para avaliar os recursos de calor da Terra e identificar áreas de maior potencial de energia geotérmica. Vemos que as regiões mais interessantes, alaranjadas, ocorrem ao longo da costa leste da Ásia até a Indonésia, ao longo da costa oeste das Américas, no centro do Atlântico, através do Mediterrâneo e descendo a África Oriental. Não surpreendentemente, este outro mapa mostra que a localização das principais usinas geotérmicas geradoras de eletricidade, os pontos vermelhos, estão localizados ao longo das linhas de falha tectônicas da Terra. Uma maneira pela qual os recursos geotérmicos podem ser usados é aproveitar o vapor subterrâneo para alimentar geradores de vapor. O vapor ou a água de alta pressão são bombeados de um poço profundo. O vapor é separado da água conforme necessário e é usado para alimentar um gerador de turbina a vapor. A água fria é injetada de volta ao subsolo para reabastecer e sustentar a fonte de vapor. Outra tecnologia é usar rocha subterrânea seca e quente para criar vapor, conhecida como Sistema Geotérmico Aprimorado, EGS. Neste caso, a água não está naturalmente presente no local. O magma apenas aquece a rocha seca em cima dele. Para aproveitar o calor da rocha seca, 2 poços são perfurados na rocha. Num poço é injetada água de alta pressão que fratura a rocha quente. A água aquece a uma alta temperatura sob pressão e gera flechas de vapor no segundo poço que aciona um turbogerador na superfície para gerar eletricidade. A energia geotérmica vem sendo usada para produzir eletricidade em 24 países desde o início do século XXI, sendo os líderes os Estados Unidos,
Filipinas, Indonésia, México, Nova Zelândia e Itália. Os geysers respondem por 20% da energia verde gerada na Califórnia e são considerados uma das fontes de energia mais confiáveis do estado. É um dos maiores campos geotérmicos do mundo, composto por 22 usinas geotérmicas com capacidade instalada de 1.517 megawatts. É também a área onde a primeira central geotérmica dos Estados Unidos foi colocada em operação comercial. Provavelmente o conjunto de aplicações mais utilizado envolve o uso direto de água aquecida do solo sem a necessidade de nenhum equipamento especializado. Todas as aplicações de uso direto utilizam recursos geotérmicos de baixa temperatura, que variam entre cerca de 50 e 150 graus Celsius. Essa água e vapor geotérmicos de baixa temperatura têm sido usados para aquecer edifícios individuais, bem como distritos inteiros onde vários edifícios são aquecidos a partir de uma fonte de abastecimento central. Outros usos diretos da energia geotérmica incluem cozimento, aplicações industriais como secagem de frutas, vegetais e madeira, pasteurização de leite e derretimento de neve em larga escala. Para muitas dessas atividades, a água quente costuma ser usada diretamente no sistema de aquecimento ou pode ser usada em conjunto com um trocador de calor, que transfere calor quando há minerais e gases problemáticos misturados à água. Esses gráficos da IRENA mostram que a geração de eletricidade geotérmica opera em um fator de alta capacidade entre 87% e 77%. Devido à consistência do recurso geotérmico. Tem custos de instalação altos, em parte por causa de custos de exploração, equivalentes a poços de petróleo e gás, mas tem um custo nivelado, LCOE, atraente, devido a baixos custos de operação e manutenção e o combustível é renovável gratuito, vapor. A capacidade instalada global de geração de potência geotérmica no final de 2022 foi de 16.127 megawatts, um aumento de 286 megawatts em relação a 2021. No gráfico vemos que a energia geotérmica tem sido uma fração muito pequena entre as renováveis. Observe que a geração de energia geotérmica parece estar se estabilizando, talvez porque muitos locais geotérmicos atraentes sejam mais difíceis de encontrar à medida que a indústria se desenvolve. Embora as fontes termais venham sendo usadas para banho pelo menos desde os tempos paleolíticos, a energia geotérmica é uma fração muito pequena da capacidade de energia global. Olhando para o futuro, as previsões mostram que a energia geotérmica é apenas um pequeno contribuinte para a energia renovável em 2050. A energia geotérmica é um recurso de energia renovável, é confiável e contínua e sem emissões. As usinas geotérmicas têm uma pequena necessidade de terra, são escaláveis e usam tecnologias comprovadas. No entanto, a geotermia tem uma série de desafios. As despesas de exploração e desenvolvimento são altas e arriscadas até que esses recursos sejam comprovados. Os recursos geotérmicos são altamente específicos da localização e muitas vezes difíceis de acessar. As operações geotérmicas podem causar pequenos terremotos e tremores, não prejudiciais, mas inquietantes. Possíveis emissões de gases tóxicos devem ser controladas, e requer um gerenciamento cuidadoso de recursos para garantir um fornecimento contínuo de vapor. Em resumo, a energia geotérmica é um maravilhoso recurso de energia renovável que está disponível, mas em locais limitados, e provavelmente será apenas um pequeno contribuinte para a capacidade energética global no futuro.